Com 23 anos de idade, comecei a trabalhar numa faculdade como vendedora. Lá eu ganhava R$ 500 por mês. Aí você pensa, que bom você tinha R$ 500 por mês. Não, minha mãe estava desempregada na época. E lá em casa só eu e minha mãe. E a gente já estava devendo mais de R$ 50.000 no banco. A gente devia mais de R$ 50.000. Você sabe o que é isso? Eu não sei em que altura vocês estão, mas naquela época, quando eu tinha 23 anos, eu não sabia o que era ganhar R$ 2.000 por mês. Quando falava de uma fortuna de R$ 50.000, eu pensava, sabe o que passava na minha mente? Assim, eu nunca vou conseguir pagar isso. Isso que passava. Eu falava, gente, já nasci endividada, então. Eu vou morrer devendo, porque cada vez que a gente paga um pouco, é bola de neve de juros e dever para o banco, não existe nada pior, né? E foi cartão de crédito, já viram o juros de cartão de crédito. É alguém de financeira aqui, ixi, vai saber. Só que o grande detalhe é que eu não estava começando do zero. Eu estava começando negativa. Eu estava começando devendo no banco R$ 50.000. Claro, isso afeta o emocional? Afeta. Isso afeta o nosso estado de humor? Afeta. Só que chegou num momento em que eu parei para refletir, que é inclusive o que os gestores da área financeira ensinam para todo o endividado. Chega um momento que você fala assim, sofrer e reclamar pelas dívidas está me ajudando a pagar essas dívidas? Não, não está. Aliás, está atrapalhando, está piorando as coisas. Nessa hora eu falei, já aceitei que eu tenho dívida mesmo, tá tudo certo, talvez eu viva assim, vai ser pro resto da vida pagando, só pagando juros, ou trabalhar para pagar juros, mas vamos trabalhar, vamos sobreviver então. E aí eu fui. Só que a minha sorte é que quando eu comecei a trabalhar, eu identifiquei o meu propósito. E eu parei de trabalhar por dinheiro. Eu parei de trabalhar só com a preocupação de ter que pagar dívida. Eu comecei a trabalhar porque eu queria fazer algo muito maior. E aí, quem já assistiu outras lives minhas viram que eu comento uma frase de Tony, fundador da Zappos, inclusive, quem gosta de ler, recomendo muito o livro dele. Ele tem um livro chamado Satisfação Garantida. E aí, eu vendo a história dele, que ele fundou a Zappos, e ele ficou tão multimilionário que comprou um terço de Las Vegas e tal. Eu vendo tudo isso, eu me surpreendi com uma frase dele que diz assim, quando eu corria atrás do dinheiro, o dinheiro corria de mim. Mas quando eu corria atrás do meu propósito, o dinheiro correu para mim. Digere essa frase aqui, sabe? É muito forte. Quando eu corria atrás do dinheiro, eu só trabalhava por conta de dinheiro, eu só pensava em dinheiro o tempo todo, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Sim, dinheiro é importante, dinheiro é bom, a gente tem que querer mesmo ter dinheiro, mas calma, e dinheiro é consequência. Ele vai acontecer se você entregar excelência. Porque o que a gente mais vê é pessoas querendo ganhar muito dinheiro, mas sem trabalhar, sem pagar o preço, sem fazer sua parte, sem entregar excelência, maestria, entendeu? Então, não é o dinheiro. É a causa, é o seu propósito, é algo que você vai fazer que vai durar mais que a sua própria vida. O que você tem feito hoje que vai durar muito mais do que a sua própria vida? Porque a nossa vida aqui é passageira, estamos de passagem, a gente não sabe, amanhã qualquer um de nós pode não estar vivo. Mas o que eu deixei de legado? Como que eu me tornei uma pessoa memorável? Sabe? Uma pessoa memorável, uma pessoa inesquecível, uma pessoa que marca a vida das pessoas, que é relevante na vida das pessoas que ela passa. E não precisa ser nas redes sociais, não. Pode ser com a sua família, pode ser com seus colegas de trabalho, as pessoas que estão à sua volta mesmo, sabe? Então, o dinheiro ele vai acontecer, mas ele é consequência. E naquela época eu recebi uma visita de um tio, que é um tio que eu admiro muito, e ele falou para mim, entre tantas coisas, né? Ele deu vários conselhos e uma pessoa muito bem sucedida, uma pessoa que eu admiro demais. E ele falou assim: Tati, você tem que estudar, você tem que querer crescer na vida, você tem que querer ser algo maior, sabe? E ele falando aquilo com tanta veemência, com tanto brilho nos olhos. E ele virou para mim, fixou os olhos dele nos meus, e ele disse: Tati, eu determinei que eu quero ser um divisor de águas por onde eu passar. E aí foi naquele momento que foi o ponto de virada na minha vida, sabe? Foi o momento que eu falei, é isso, tio, eu também quero ser uma divisora de águas por onde eu passar. O que eu preciso fazer para ser uma divisora de águas? Agora me faltava o quê? A estratégia. Agora eu tinha força de vontade. Agora eu tinha desejo para fazer as coisas acontecer, entendeu? Mas me faltava ainda
o como fazer, me faltava o passo a passo, me faltavam as estratégias para colocar isso em prática. E aí eu fui buscar. Quando você tem aquela... Eu esqueci até quem falou essa frase. Gente, tem frases como essa que eu vou falar agora, que ela se torna até um clichê, sabe? Porque tantas pessoas falam, tantas pessoas repetem, mas, olha, ela se tornou um clichê porque ela faz muito sentido. As pessoas repetem muito porque ela é forte. Aí, claro, fica enjoativo, porque tudo que é muito repetido, 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 acaba ficando enjoativo mesmo. Mas ela tem fundamento. E quando a gente começa a olhar para ela sem julgamento, percebendo o sentido de algumas dessas frases clichês, a gente consegue ganhar muito, sabe? Ganhar muito para a nossa vida. Então, a frase clichê é que quando você tem um porquê, o porquê é o propósito, você consegue qualquer como. Então, as estratégias, você busca, você estuda, você pesquisa, você faz curso, você vem na live da Tati aqui, e aí você consegue absorver um monte de estratégias, entendeu? Porque eu amo estratégia. Mas tem que ter um porquê, tem que ter um querer, um acreditar, uma vontade. E quando eu falo de estratégia, eu falei assim para vocês, eu amo estratégia. Na verdade, eu aprendi a gostar de estratégia recentemente. Tem muitas coisas na minha vida que eu falo assim, se eu preciso disso para ter resultado, então eu vou atrás. Então eu vou buscar isso aqui. E lá atrás eu não gostava de estratégia, porque estratégia você tem que pensar. Estratégia não é só coisinha mastigadinha. Estratégia você tem que avaliar seu mercado, a mente tem que pensar. E a gente não foi educado, a escola não nos educou para pensar. A gente sempre quis tudo muito mastigadinho, muito desenhadinho para nós. É algo que nos tira realmente, né, do conforto para a gente poder fazer acontecer. Mas um dos filmes que mais me marcou, eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava indo para os Estados Unidos. Só que o traslado, né, para os Estados Unidos não é nada bom. Tipo, você ficar 15 horas no voo não é nada agradável. Por melhor e mais confortável seja o espaço dentro do avião que você esteja, é a parte chata. Aí eu tava lá meio chateada, falei, ai, o que eu vou fazer? Porque eu não tô conseguindo dormir, também não tô querendo fazer nada. Deixa eu ver uns programas aqui de televisão. E aí eu vi um filme e comecei a assistir esse filme que eu quero falar para vocês. Esse filme, eu assisti umas 3 vezes o mesmo filme no mesmo voo. Esse filme, quando eu comecei a assistir, eu fiquei assim, ó. Tipo, eu comecei a assistir, tava assim. Aí, na hora que eu comecei a ver, foi tão envolvente, foi tão hipnótico, tão magnético aquilo, que eu peguei e fiz assim, ó. E aí, quando eu vi, eu não tava nem encostada mais no banco, eu tava hipnotizada, prestando atenção, um estado de concentração indescritível. E eu peguei um papel, eu peguei uma caneta, e eu comecei a fazer anotações do filme. Vocês acreditam nisso? Esse filme, essa antecipação que eu fiz aqui, chama-se Fome de Poder. A história dos fundadores do McDonald's. E também de quem fez a expansão depois, o Roy Kroc, né? Ele é incrível, né? E aí eu assisti, mas sabe uma das partes desse filme que mais me chamou a atenção? Tiveram vários momentos interessantes lá, mas uma das partes que mais me chamou a atenção foi quando os 2 irmãos, eles foram para um campo, assim, e eles começaram a desenhar o processo deles. E eu falei, que genial! Que dono de restaurante que ficou um dia inteiro com a equipe, um dia inteiro pensando em estratégia. Olha, isso aqui vai otimizar o tempo, isso aqui a gente pode fazer melhor, vamos desenhar aqui, muda isso, muda aquilo, apaga, refaz, tal. Gente, essa cena, ela é impactante. E aquela cena eu fiquei pensando, eu falei, nossa, é isso que eu tenho que começar a fazer. Muitas coisas não estavam dando certo, por quê? Eu queria que as pessoas pensassem por mim. Eu queria os processos prontos, mão beijada ali. Eu não queria pensar e criar. E tudo nesta vida, tudo no mundo dos negócios é estratégia. Se você tiver acesso às estratégias certas, se você tiver acesso às estratégias que realmente funcionam, gente, vai dar um impacto fenomenal.